Bom, então vamos falar hoje da constituição de um osso, né? O que tem dentro de um osso, né? Um detalhe importante, porque quando observamos um órgão, nós temos que entender o que tem dentro desse órgão até para compreender as funções dessa estrutura. Então, o osso ele é constituído por uma grande matriz mineralizada, ou seja, é um conjuntivo tecido conjuntivo, aí eu tenho que lembrar que ele vai ter sempre colágeno e elastina associada a minerais. Por isso que não podemos deixar de falar que o osso é o maior depósito de minerais dentro do nosso corpo. Uma das funções é receber grande quantidade dos minerais absorvidos pelo processo de digestão. Então nós temos uma matriz orgânica que ela é chamada de osseína, né? Que é uma matriz rica. Assim, existe uma proporção de 20, 30% da constituição óssea ser composto por essa osseína. A osseína é um componente orgânico rico em colágeno e elastina, né? Misturado a esse composto orgânico, nós temos os compostos inorgânicos, que são chamados de sais minerais, que na realidade se misturam para tornar essa matriz óssea forte e resistente. É como se eu misturasse, se eu fizesse uma massa de matriz composta com componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Então, aí à direita nós temos o fosfato de cálcio, o carbonato de cálcio, o fosfato de magnésio. Então, percebam que aí eu estou sempre quase que falando de magnésio, cálcio, que são substâncias que têm que ser originárias da onde? Da alimentação. Por isso o copo de leite que eu tomei lá anteriormente. Como esses compostos inorgânicos representam a maior proporção da matriz óssea, então nós não podemos esquecer que nós precisamos desses componentes alimentares para que eles constituam toda a matriz de um osso. Tá? Então, nós não podemos esquecer um composto orgânico de tecido conjuntivo, base de colágeno e elastina, associado a estes compostos orgânicos que se misturam para formar uma matriz óssea resistente e rígida, com pouca flexibilidade, mas que executa bem as suas funções referentes ao corpo humano. Né? E aí nós temos toda a constituição óssea, ou seja, quando nós observamos que essa matriz ela é constituída, vai ser permitido que o nosso osso consiga se formar, se moldar em três tipos de formações ósseas, né? Então, quando nós observamos a matriz, nós vamos poder observar três tipos de formações ósseas. Um que é o osso compacto, que é um osso rígido, um osso resistente, que determina o maior quantitativo de osso dentro de um órgão, ou seja, de um órgão ósseo. Nós temos aí esse tecido ósseo compacto, perceba que ele é bem compactarizado, justamente para quê? Para suportar peso, para resistir a pressões com pouquíssima flexibilidade. Nós ainda temos dentro dessa constituição óssea, dessa matriz, um outro tipo de osso, que é o esponjoso, né? Ele é um osso trabecular, ele é todo perfurado, ele apresenta no seu interior um tecido hematopoético chamado de medula óssea vermelha, que eu vou explicar daqui a pouquinho sobre ela, e ainda nas extremidades, ou seja, na periferia, uma lâmina de osso, em todos, recobrindo pelo lado de fora, uma lâmina de osso rica em osteoblastos, que é chamada de periósteo. Periósteo, essa lâmina de remodelação. Ela é que, com esse grande quantitativo de osteoblastos, consegue remodelar o nosso osso a todo momento. Tá? Então aí nós temos o segundo tipo, conforme eu falei para vocês, olha lá, que é o osso esponjoso. Olha, é um osso todo perfurado, todo trabecular. Esses orifícios são chamados de trabéculas. Eles são importantes para absorção de impacto, né? Ele tem esse papel, parece uma esponja, então absorve o impacto de um osso em relação a outro. Mas também dentro dele nós temos a presença desse tecido, que não é um tecido ósseo, lembrando, não faz parte do sistema esquelético, é um tecido que fica alojado dentro do sistema esquelético, que é chamado de tecido hematopoético.
A função desse tecido hematopoético é produzir células sanguíneas. Então, quando eu for falar lá de sistema circulatório, ou seja, eu tenho que lembrar, células sanguíneas são produzidas aonde? No tecido hematopoético. E aonde que fica o tecido hematopoético? No interior dos ossos esponjosos. Olha aí. E aí, conforme eu falei com vocês, nós temos essa lâmina fina do lado de fora, chamada de periósteo. Periósteo, além dele ele ter esse papel, né, de ser um grande agregador de células osteoblásticas, ele serve para fixar vasos sanguíneos. Um osso ele precisa estar em constante irrigação, ele precisa receber os elementos da corrente sanguínea. Se ele precisa de matriz inorgânica, nessa matriz eu tenho, por exemplo, cálcio e fósforo, essas substâncias só podem chegar às células ósseas através da circulação sanguínea. Então, os ossos eles precisam ser amplamente vascularizados para receber esses componentes e continuar produzindo matriz óssea. Então, os vasos sanguíneos que penetram nesse osso são fixados, perfuram em orifícios chamados de forames. E aí a gente vê na parte prática isso, né? Mas eles estão presos no osso através, por exemplo, dessa lâmina chamada de periósteo. Olha aí. E aqui um detalhe importante que eu acho que cabe frisar, e aí eu estou mostrando mais ou menos a relação do osso compacto, né? Como que é uma formação de um osso compacto. A gente observa que o osso compacto ele tem uma unidade funcional importante chamada de osteônio, né? O osteônio, como na imagem, quando nós pegamos a imagem toda, a figura à direita mostra um osteônio. E nesse osteônio nós temos as células que mantêm essa matriz óssea em contínua produção, que é o osteócito. Lembra que eu falei lá atrás? Olha, então o osteônio já é um osso de matriz formada. No meio do osteônio, não podemos deixar de observar a presença dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, quando ele entra pelo periósteo, passa pelo forame, ele passa por diversos canais. São os canais de Ravens, os canais perfurantes. Olha, observamos na imagem que nós temos em vermelho uma artéria, em azul, apenas ilustrativamente, uma veia, e esses vasos eles estão penetrando dentro dos ossos por esses canais perfurantes que permitem que constantemente os osteócitos, por exemplo, mantenham a formação, o osso já formado. Então, quando a gente pega um osso do lado de fora, como osso compacto, ele é formado cheio de lamelas, e essas lamelas vão se modificando internamente por exemplo, por tecido ósseo esponjoso, né? E aí nós temos a imagem de um osteônio, né, para a gente identificar perifericamente a presença dos osteoblastos, centralizado já a presença dos osteócitos, e no centro a presença dos vasos sanguíneos que irrigam essa região toda do tecido ósseo. Então, é importante a gente saber sobre isso.